Malta, entramos agora no período de compensação. Mas afinal, o que é o Compensação? O Compensação vai ser uma rubrica mensal do Míticos FC, na qual iremos dedicar um episódio no início de cada mês a fazer uma revista dos principais acontecimentos do futebol nacional e internacional que aconteceram no mês passado. Começamos com o mês de janeiro, seguiremos até ao final do ano de 2026 e, espero eu, com o avançar do projeto, que este episódio mensal continue por muitos e muitos anos. Quem virá fazer esta revista serei eu, sozinho ou com um convidado. Irei sempre expressar aquela que é a minha opinião em relação a esses mesmos acontecimentos. Gostei mais, gostei menos, irei dar sempre o meu toque pessoal sobre aquilo que marcou a agenda mediática do futebol nacional e internacional. Começando, lá está, no mês de janeiro. Falando em janeiro, janeiro foi um mês que começou com tudo ao nível do futebol internacional, principalmente no que diz respeito aos portugueses no estrangeiro. Falamos, inevitavelmente, do despedimento do Ruben Amorim. O Ruben deixou o Manchester United no início do ano, creio que foi no dia 6, e é uma decisão que, na minha opinião, peca um pouco por ser precipitada. Eu sou contra a saída do Ruben Amorim. Há pessoas que foram mais a favor, outras contra, dizendo ou mostrando vários argumentos. Mas eu acho que é uma saída precipitada, em primeiro lugar, porque expõe aquilo que é, além do Ruben e da sua qualidade como treinador, expõe muito aquilo que é o conceito do treinador de projeto. Falamos e ouvimos falar muitas vezes no treinador de projeto, o homem para o projeto, o homem que vai reerguer a equipa ou não, e parece-me que nunca ficou bem claro se o Ruben era o treinador de projeto, ou melhor, o Ruben era o homem do projeto, o rosto do projeto no papel, e no momento em que as coisas começam a correr menos bem, o Ruben salta fora. Parece que o limite máximo para uma pessoa ser o projeto, o rosto de um projeto, é até falar mal do nosso trabalho, que foi isso que aconteceu. O Ruben deu aquela conferência de imprensa, creio que foi depois do jogo com o Leeds, do empate com o Leeds, e acabou despedido numa decisão que já se esperava, mas que eu reitero que, na minha opinião, foi precipitada e até um pouco injusta. Podem dizer que os resultados não eram os melhores, o que é verdade. O Ruben e o próprio Bruno Fernandes, o próprio Ruben e o próprio Bruno Fernandes, ambos admitiam que o Manchester United era sempre uma equipa algo intermitente, que era capaz de ganhar ao rival direto, podia ganhar ao Liverpool, a um Chelsea, a um Manchester City, e depois perdia pontos onde não poderia perder, em casa, com o Everton, jogar com o Bradford, onde não poderia perder e perdia. Mas no fundo o Ruben era uma aposta a longo prazo, até pela própria idade que ele tem e pelo trabalho que vinha a desempenhar no Sporting e na forma como o fez no Sporting. Não esquecer que pesa, de certa forma, a péssima classificação do Manchester United na temporada passada, mas o Ruben levou uma equipa desacreditada, com reviravolta, à final da Liga Europa. Acabou por perder, mas é aquela velha máxima no futebol, não é? As finais é preferível lá estar do que não lá estar, não é? E ganhar ou perder é tudo uma pontinha de sorte e também de competência. Mas no fundo é isso, o Ruben. Notou-se que o Ruben era uma aposta a longo prazo quando foi a sua contratação, mas também se notou claramente que este Manchester United estava longe daquilo que era do ponto de vista da assimilação das ideias do treinador, na execução das ideias do treinador, naquilo que o Ruben já tinha feito no Sporting e que queria implementar algo com alguma inflexibilidade excessiva do ponto de vista do sistema tático, mas notava-se claramente que era uma equipa que estava longe de ser a desejável do Ruben, um pouco à semelhança daquela que o Sporting, que o Ruben encontrou no Sporting, não é? Foi sempre um processo crescente, ou seja, o Sporting foi sempre melhorando, apesar daquele título em 2021, mas o Sporting foi sempre melhorando a média da qualidade individual do seu plantel, foi sempre contratando jogadores muitas vezes no mercado interno, compra-venda, e
através dessas vendas avultadas, compraria sempre jogadores melhores do que aqueles que estavam anteriormente, não é? Ou com mais qualidade do ponto de vista médio, ou na qualidade média do plantel. E o Manchester United era um bocado isso, na minha opinião, é claramente um plantel que, apesar de agora dos bons resultados, é um plantel muito limitado, faltam soluções, na minha opinião. É um plantel curto e, mesmo sendo uma equipa que não joga as competições europeias, o que foi outro ponto discutido sobre o bom ou mau trabalho do Ruben Amorim, é um plantel que, na minha opinião, tem muitas lacunas, faltam ali 3, 4 jogadores que pudessem acrescentar qualidade individual e, por consequência, dar mais qualidade coletiva e mais soluções àquilo que é qualquer treinador que pegue no Manchester United. À cabeça acho que falta... Estou eu agora, atenção, a pensar no sistema do Ruben Amorim de um 3-4-3, mas acho claramente que faltava outro médio centro para naquela parelha à partida que seria do Casemiro com o Bruno Fernandes. Faltaria outro médio com tanta qualidade ou capaz de não se fazer sentir a diferença desses dois jogadores, ou que pudesse conquistar o lugar num curto prazo ao Casemiro, porque o Casemiro parecia um jogador sempre neste Manchester United um pouco fora d'água, um peixe fora d'água, um pouco lento já na execução, lento na reação, apesar de toda a experiência, e faltava principalmente um médio, porque o Maino é um jovem de projeto, apesar de toda a qualidade que aparenta ter, ainda é um produto inacabado, precisa de ser trabalhado, limado do ponto de vista tático, e o Ugarte parece-me bom para um quinto médio nesta equipa de Manchester United, mas não pode ser um quarto médio. Acho que lhe faltam muitas qualidades para poder jogar numa equipa de topo da Premier League, apesar de ser um médio interessante e muito útil, foi muito útil ao Sporting. Nesse Manchester United faltaria também, na minha opinião, um terceiro central, um central que jogasse pela esquerda com qualidade, ou com tanta qualidade como os outros dois, e na minha opinião faltaria um outro ponta de lança ou um outro avançado, à semelhança da maneira como jogava naquele trio de ataque com os 3 reforços que foram buscar. Faltaria ali um quarto elemento que pudesse debater e conquistar e lutar por um lugar contra os 3 da frente. Um jogador se calhar podia vir do mercado interno ou do mercado externo. Na minha ideia, acho que o Ndiaye do Everton seria um jogador que entraria ali com muita qualidade e que seria uma excelente aquisição dentro do mercado interno, que a Liga Inglesa também vive muito do mercado interno, mas sim, eram principalmente essas 3 posições que acho que o Ruben procuraria querer reforçar, e houve essa intenção até no mercado. O Manchester United teve todo o mercado de verão, e não deixa de ser surpreendente a inércia no mercado de inverno, agora com o Carrick, mas teve todo o mercado de verão em busca do médio. Falou-se do Steeler, do Yulman, do Baleba, nenhum veio. Houve essa procura e houve esse desejo, e ficou sempre a ideia com o Ruben Amorim que, como se fosse uma casa, a construção de uma casa, o Ruben fez o chão, pôs a estrutura, e agora os outros que montem o resto da casa, que não houve paciência para acabar, ou deixar que o arquiteto ou o empreiteiro a fizesse até ao fim. Por último, neste tema Manchester United, temos de dar os parabéns ao Michael Carrick. O Carrick assumiu o lugar do Ruben Amorim e está com pleno, 4 jogos, 4 vitórias, ganhou já ao Arsenal, Manchester City e ao Tottenham, o que não deixa de ser brilhante para um treinador que vinha fazer trabalhos interessantes no Championship, mas que tinha só umas esporádicas passagens como interino no clube. Atenção, queria só acrescentar que o Michael Carrick, pelo que me parece, foi uma escolha muito acertada, por ser um discípulo do Ferguson. Parece ser alguém muito equilibrado, muito racional, que percebe muito bem o bom e o mau daquele clube, mas que vamos ver por onde ele vai, porque não será de certeza o primeiro treinador nem o último. Solskjaer à cabeça, outro treinador que com um perfil não tanto tático, mas um perfil pessoal e de ligação ao clube muito semelhante ao Carrick quando chegou, mas não há de certeza de ser o primeiro treinador que começa muito bem o Manchester United, mas treinar o United é uma maratona ao estilo Iron Man quase, em que tu precisas ter muito estofo emocional, físico, de concentração para vingar nesse clube. Prova disso é que foram raros os que brilharam pós-Ferguson, e o Ferguson teve lá tantos e tantos anos. Ainda nesta onda dos despedimentos, de realçar, fazendo aqui uma continuação no novo mercado internacional, que é a saída do Xabi Alonso, do Real Madrid, e a do Enzo Maresca, do Chelsea.
ainda na Premier League. Começando pelo Chelsea, não deixa de ser surpreendente. O Maresca, se foi uma escolha surpreendente no momento da chegada de Maresca, o momento da saída não deixa também de ser surpreendente. É um treinador muito competente, parecia ali uma voz de comando naquele plantel tão jovem, mas, e não deixou de ganhar o Mundial de Clubes com o Chelsea, ganhando ao campeão da Europa, a Paris Saint-Germain, mas não deixa de ser surpreendente. Não estava à espera que ele saísse assim. Fala-se de havia alguns desentendimentos com a estrutura e com a equipa, mas acho que é um treinador que está preparado para treinar qualquer equipa da Europa e acho que num futuro muito próximo, à semelhança do Xabi Alonso, iremos vê-lo nas principais equipas do futebol internacional. Saiu Maresca, veio o Liam Rosenior, um jovem treinador do Estrasburgo, um pouco com um perfil, primeiro por ser da casa, não é? O Chelsea e o Estrasburgo têm o mesmo dono, o que facilitou a busca, e também acrescentar que é um treinador que vai no perfil daquilo que é o recrutamento do Chelsea, no sentido que parece-me que o Chelsea está a procurar sempre duas perspectivas e buscar talento jovem, melhor, três perspectivas: buscar o talento jovem que está a emergir no mercado internacional, como o Kenda, por exemplo, ou este treinador, que é bastante jovem, ir ao encontro daquilo que são as tendências do mercado, transferências, e do que é os treinadores da moda. E depois é sempre aquela, mais ao nível dos jogadores, aquela ideia de compra e venda para ganhar dinheiro, não é? O Chelsea, quantos agora no pós-Abramovich foram contratados, quase não jogaram e recompensam o investimento relativamente baixo para aquilo que são as contas do Chelsea, para o plantel, que muitos deles não jogam, mas acabam por dar lucro para estes investimentos que, enfim, são um pouco alheios àquilo que são os valores do futebol. No Real Madrid saiu o Xabi Alonso. Confesso que não percebi esta decisão, também à semelhança dos outros dois anteriores, e principalmente numa questão diferente, que é, acho que de certa forma, pela primeira vez, ou das primeiras vezes, vimos o Florentino Pérez a perder aquilo que é o pulso aos acontecimentos. Parece que reagiu sempre tarde ao que estava a acontecer. Nunca percebeu bem a posição, se ele era contra ou a favor do treinador, se foi por questões de balneário e pelos resultados aquém, pelas expectativas geradas em relação a um treinador que é ainda, apesar deste despedimento, não é? Ser despedido do Real Madrid não é uma vergonha nenhuma, que é o treinador mais aliciante desta nova geração de treinadores que está na Europa. Fez um trabalho inacreditável no Bayer Leverkusen, mas ficou sempre a ideia que ou era tudo ou era nada. Ou seja, o Ancelotti já era um treinador datado, vamos buscar o Xabi Alonso, que é o futuro. Depois, nenhuma época acaba, sai porque as coisas não estão a correr bem. Falava-se dos jogadores não estarem com o treinador, de haver ali uma tensão. Mas não deixa de ser surpreendente, porque se tu despedires um treinador com um pulso firme, por desentendimento com os jogadores, e depois ires contratar, seja interino, seja até ao final da época, um inexperiente, que é o caso do Arbeloa. Não sei se será um muito bom treinador no futuro ou não, mas não deixa de ser estranho, não é? Despedes um treinador que foi campeão na Alemanha para colocares até ao final da época um treinador que estava agora a iniciar a sua carreira de treinador. O que menos sentido faz, tendo em conta sempre se verificarem as questões de indisciplina ou de ego demasiado elevado no Real Madrid, não é? É um pouco à semelhança de teres um professor que tem um método muito exigente com os seus alunos, mas que os alunos vão aos exames e têm boas notas, e depois os alunos reclamarem pelos métodos à direção, a direção afasta o professor e depois mete o estagiário, não é? Acho que não faz muito sentido, e parece que indiretamente, não é? Ao nível da comunicação não verbal e das percepções, o que o Florentino Pérez fez foi dar carta branca aos indisciplinados, se estes confirmarem. Ainda na Liga Portuguesa, destaque em janeiro para o despedimento do Vasco Matos e a vinda do Petit. Este agora já é um bocado de batota, porque creio que já foi no início de fevereiro, mas não deixa de ser surpreendente. O Vasco Matos, como disse Santa Clara no momento da oficialização da saída, é o melhor treinador da história do clube, concordo em absoluto. Campeão de segunda liga, uma segunda liga dominadora, no ano a seguir chega e é quinto classificado.
vai à Conference, falta ali muitas mais coisas. O futebol não é só os seus resultados e o que se passa no campo, é muito mais do que isso, e falta estrutura, falta condições de treino, falta maior solidez na abordagem ao mercado e na defesa dos interesses do clube. Mas isso também são problemas de crescimento dessas equipas que vão ou que ambicionam ir à Europa. Deixa de ser surpreendente e até um pouco injusto, voltando lá está a ideia do treinador de projeto, que o treinador de projeto é sempre do projeto até quando as coisas começam, neste caso, a correr mal. Acho que o Vasco Matos poderia fazer a época até ao fim, porque claramente, mesmo que ficasse uma temporada muito aquém das expectativas, haveria sempre a possibilidade, e ele teria esse direito de ter do seu lado o benefício da dúvida. Destaque ainda para o Álvaro Pacheco, que foi para o Casa Pia, ganhou o Futebol Clube do Porto, que é um bom presságio, numa equipa que ainda está, acho que parece que nunca acordou, ainda nunca entrou no modo competitivo, que é o Casa Pia, competitivo. Falo mais em função do que foi no ano anterior, está muito abaixo das expectativas e para a minha surpresa, porque parece ser um clube muito bem organizado, apesar de algumas limitações, como sabemos, do estádio, abordagem ao mercado, me parecia um clube muito bem definido e focado naquilo que são os seus objetivos a curto e a longo prazo. No mês de janeiro ficou ainda marcado pelo CAN, Campeonato das Nações Africanas, e com várias mensagens, não é? A primeira de todas é a organização, ao nível dos estádios e da qualidade das infraestruturas, pareceu-me muito interessante Marrocos ter conseguido chegar a esse nível de excelência. Falou-se de algumas dificuldades de encher estádios, ao nível das infraestruturas pareciam muito interessantes, e outra mensagem subliminar que passou foi que atenção a estas equipas africanas, porque já não é só qualidade individual que faz com que se destaque. Sempre as equipas africanas tiveram excelentes jogadores, do Roger Milá nos Camarões, Didier Drogba por aí fora, mas muitas vezes era a qualidade individual que sobressaía sobre a ideia tática, sobre aquilo que eram os princípios de jogo. Não se verificou. Equipas muito interessantes, com propostas muito ousadas, principalmente as mais fortes, e com sérios candidatos a fazer mundiais muito fascinantes, creio eu. Podem vir a fazer uma grande surpresa à semelhança do que fez Marrocos em 2022. Destaco logo os dois finalistas que vão estar no Mundial, Marrocos e Senegal, mas a Argélia também fez um campeonato interessante, Costa do Marfim. Atenção Portugal, a República Democrática do Congo também, mas fizeram todos provas interessantes. Destacar ainda a final, que foi surreal. Acho que eu adoraria ter vivido aquela final no estádio, e acho que é uma das finais mais inacreditáveis e mais fascinantes ao nível do entretenimento no campo e fora dele, que já existiram, não é? Ao ponto de termos um penalti falhado à Panenka do Brahim Dias, os jogadores a recusarem-se, a saírem do campo, a recusarem-se a jogar. Parecia quase um episódio do Oliver e Benji ou de outro anime relacionado com o desporto. Os senegaleses a regressar, a marcar depois de querer desistir do jogo. Vitória no prolongamento, houve muita emoção, e acho que será sempre um jogo a ser recordado por muitos e muitos anos. O mês de janeiro é igualmente o mês do mercado de transferências, e começamos por o mercado dos pequenos, digamos assim, sem desmerecer nenhuma equipa, falo dos não três grandes. Destaque principalmente para as saídas. Infelizmente, os clubes portugueses, fora os três grandes, ainda têm muita dificuldade na retenção do seu talento, principalmente naquele que se destaca, porque necessitam por questões de tesouraria, necessitam de receitas, não é? Da sobrevivência dos próprios clubes, vivem dessas vendas. Por exemplo, um Alverca que vem num projeto novo, ambicioso, já se falou da forma como o próprio investidor já meteu dinheiro em nome próprio no clube, isso, então vender um jogador como o Alex Amorim por 7, 8 milhões, que foi o que aconteceu, é se calhar o orçamento da próxima época, se calhar o orçamento que permite construir um centro de treinos de qualidade muito interessante, enfim. Os clubes vivem disso, mas perdem-se os resultados e perdem-se muitas vezes aquilo que são os projetos desportivos ou a manutenção do projeto desportivo, e infelizmente acontece que a qualidade média individual na Liga Portuguesa acaba sempre por diminuir, não é? Se perdemos os melhores, o nosso futebol acaba por ser francamente pior, mas sempre com a esperança que os que vêm substituir sejam tão ou melhores do que os que se foram embora. Destaque para o Gil Vicente, que perdeu o guarda-redes titular e o melhor jogador da primeira volta da equipa, que era o Pablo, saiu o André e o Pablo.
o Rio Ave numa decisão que deixa qualquer um estupefacto, que é uma equipa a necessitar de lutar pela sobrevivência e tão refém de 2 jogadores, acabar pelos vender os dois para o mesmo clube, para o clube do mesmo dono. Não é assim tão injusto dizer que o Olympiacos, creio que não ficaria assim tão refém, tão desesperado se o Cleiton ou o André Luiz viessem só, tendo em conta que são o mesmo dono, viessem só no mercado de verão. Não foi o que aconteceu e o Rio Ave ficou sem jogadores, os 2 jogadores que eram juntos quase 80% ou mais de 80% dos golos da equipa. Antevê-se uma segunda volta muito difícil para a equipa de Vila do Conde. No caso, a Pia saiu o Renato Tinhaga, foi para o Galatasaray. Alverca perde o Alex Amorim, como já tinha referido. O Estrela, que fez 12 contratações neste mercado de janeiro, o que não deixa de ser um símbolo de... Não quer dizer um amadorismo, que é muito forte, mas nenhum clube devidamente estruturado ou um clube com reais ambições de crescimento contrata 12 jogadores em janeiro. Isso não acontece em lado nenhum. Isso parece uma coisa de Liga Terceiro Mundo, clube qualquer desesperado. 12 jogadores, a época do Estrela acabou em janeiro e começou agora aqui uma grande pré-época a competir, porque não podem exigir resultados imediatos a um treinador que recebe 12 jogadores, não é? Uma equipa nova, não todos, não é posição por posição, mas é uma equipa nova, no fundo. Vamos ver se o João Nuno irá lidar bem com este turbilhão de pessoas ou se acaba por ser também vítima de um modelo de gestão à frente dos resultados esportivos. Mas no Estrela, se o Kikas, se o Negome, se o Sidney para o Benfica, se o Chernev e se o Montoya, que foi para a Polónia, o Famalicão perde aquilo que era o seu talento à semelhança do Gustavo Sá, o seu talento mais emergente, o Zabiri, que foi para o Rennes, e o Santa Clara perde o Adriano Firmino, um homem da casa que já vinha a fazer algumas épocas interessantes no clube e era um habitual titular, foi para a China. No mercado dos 3 grandes, acho que há claramente um vencedor. Estou a gravar este episódio pós-clássico, mas o clássico será um tema a abordar no mês seguinte, no Compensação. Mas acho que há claramente um vencedor, não é? É o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é o vencedor deste mercado por contratação, por objetivos que se estabelece com estas contratações e pelas próprias saídas. Pelas contratações foram buscar um central que dispensa apresentações, foi o Tiago Silva. Vou buscar 2 talentos muito interessantes da Liga Francesa, que é o Mofi e o Fofana, e foi buscar o Pietrusevski, que é um dos maiores talentos a emergir no futebol europeu, principalmente no futebol europeu neste mais periférico, não é? Fora das Big Six, com muito talento, e que será claramente um talento para potencializar curto, médio, longo prazo. Tem 17, 18 anos, mas é um jogador muito bom e o preço que o Porto pagou é elucidativo disso mesmo. Foram 4 jogadores muito interessantes, claramente que é para o Porto alargar a sua profundidade de opções válidas para o treinador e já permite ao Farioli encarar com outros olhos e gerir cada vez as maiores expectativas dos adeptos, quanto a uma equipa que se calhar as coisas estão a correr muito bem ao Porto a nível interno, se calhar não se ficará só pelo campeonato, ou não poderá se ficar só pelo campeonato na luta apenas por um título. Se calhar vencer só a Liga poderá ser curto para aquilo que é uma política de vamos dar ao treinador tudo aquilo que ele quer e não será por nós, estrutura, que o Porto não terá sucesso. O Porto é claramente mais sério candidato a ser campeão, depende dele mesmo, apesar do passado do Farioli, mas o futebol vive tanto de injustiças como de justiça poética e um homem que perde um título assim, muito possivelmente, mais ano menos ano, irá recuperá-lo com tanto ou mais ou menos dramatismo, mas o Porto torna-se um claro candidato e o favorito a vencer o campeonato, a taça e a ser competitivo nas competições europeias porque tem profundidade e qualidade individual para isso mesmo. Por fim, no tema Futebol Clube do Porto, destaque para outra ideia que o Farioli sempre indiretamente ou seja, indiretamente porque nunca o manifestou em conferência de imprensa ou em flash interview, que é tentar afastar-se o máximo possível com alguns fantasmas da época transato, ou alguns fantasmas do Pinto Costismo ou Sérgio Conceiçãoísmos, ou o que queiram chamar. Alguns jogadores que não eram dele, que não, uns mais, outros menos, mas que não eram as suas preferências. Falo das saídas do Alarcón, do Eustáquio e do Verón. O Eustáquio, que foi um jogador muito importante do Futebol Clube do Porto, mas que claramente não teria espaço
neste Porto, e muito menos teria se pensarmos que num Porto mais a 1, 2 épocas, em que a ideia do Porto passa seguramente por aproveitar alguns talentos da equipa B. Vamos ver como é que o Vasco Sousa volta ao futebol, mas é um jogador que tinha potencial para se afirmar no Porto futuramente. Tem o próprio Tomás Pérez, que ainda não se percebeu bem o que é que quer com ele, mas é uma forma do Porto se afastar de alguns traumas de uma época dolorosa, mas que em 24-25 foi de certa forma um ano zero. Sporting perde Alisson, mas já é ganhar porque, em tanto em quantidade como em qualidade. Creio que o Alisson, não é que o Alisson seja um mau jogador, mas o Luís Guilherme e o Faye parecem-me 2 jogadores com mais margem de progressão e com mais material, são seres humanos, mas com mais material, digamos assim, para se potencializarem e para renderem ainda mais do ponto de vista desportivo e quem sabe financeiro ao Sporting. E o Alisson acaba por ser um excelente negócio, um negócio que acabaria por ser inevitável. É um jogador que estava no modo alto, foi decisivo para o clube na Liga dos Campeões, foi decisivo para o clube na Liga dos Campeões, e o Sporting faz um negócio com o Nápoles que teria que ser ou assim ou agora, ou muito provavelmente não teria um negócio tão lucrativo, digamos assim. Ou seja, formos a números, o Alisson foi contratado à União de Leiria por 2.100.000 euros e só a taxa de empréstimo para o Nápoles é 3,5 milhões, já pagou o investimento feito ao jogador. Claro que o Sporting quer muito mais do que 3,5 milhões e por isso é que ainda poderá ascender aos 20 milhões, não deixa de ser um grande negócio. Por fim, o Benfica, um mercado ram-ram, um mercado que levanta mais perguntas do que esclarece várias questões que estão a correr mal ao Benfica, mas vem o Rafa, é um negócio que acho que só tem um ponto positivo, não que o jogador seja mau, nada disso, mas que só tem como principal ponto positivo a ideia de trazer experiência a um plantel que se está a solidificar ou que se está a estruturar muito em torno da equipa B, dos jovens da formação outra vez. Ter uma voz de experiência, alguém foi campeão no clube, porque ao nível do rendimento imediato não sei se o Rafa será assim tão preponderante, e muito menos no retorno económico. Muito dificilmente o Benfica irá ter lucro com este negócio, a não ser que venha uma proposta da China, neste caso, como está o futebol das Arábias, que permita ao Benfica fazer um encaixe com um jogador que já tem 33 anos, se não estou em erro. Veio o Sidney, também parece-me ser um jogador para dar algum leque de opções nas alas, tendo em conta que o Sidney também pode jogar tanto a extremo como a lateral, mas se formos analisar os plantéis do Benfica, é um símbolo, se calhar, de um desnorte desta estrutura, que o Sidney, na minha opinião, é um jogador curto para uma aspiração real que o Benfica poderá fazer com o jogador. Parece-me ser só um jogador de acrescente profundidade mas não um titular indiscutível. Nas saídas, finalmente resolveram a novela Jurasek, e destaque também para a saída do Obrador, que tão rápido chegou, tão rápido se foi embora. Estava a melhorar, mas pelo facto de se calhar ser introvertido, como disse o José Mourinho, fez com que se fosse embora. Foi para o Turino, vai experimentar uma liga muito interessante, que é a Liga Italiana. Mercado de transferências, Portugal volta a estar entre as principais ligas, ficando entre o top 6 das que mais dinheiro receberam. Portugal fez 76,5 milhões de euros de encaixe. Primeira, França com 184,6, Itália com 148,1 milhões, Brasil 131,2 milhões, Inglaterra 127 milhões, Espanha com 117,6 milhões, ficam todos à frente de Portugal. Ao nível dos que mais gastaram, Portugal já cai para o 9º lugar, atrás de Inglaterra, o claro vencedor, com mais do dobro daquilo que é os gastos do segundo, que foi a Itália. Inglaterra com 153 milhões de euros gastos no mercado de inverno. Segue-se Itália, Brasil, Major League Soccer, Arábia, Bundesliga, Ligue 1, Espanha. Espanha atrás da Arábia, Major League e o próprio Brasil, que não são ligas europeias, não é? E tendo em conta que Espanha foi o principal rival do ponto de vista das receitas televisivas e do show, não é? Da indústria cultural que é o futebol, com Inglaterra, com a Premier League, há 10 anos, não é? Era a principal liga do mundo. Hoje em dia faz um mercado de janeiro abaixo dos 100 milhões. Depois Turquia com 71 milhões de euros, e Portugal, que lucrou 76,5, gastou 59 milhões. Preponderância, claro está, para os 3 grandes. Este mercado foi um mercado tranquilo,
Destaque, fiz aqui umas anotações para alguns jogadores interessantes que mudaram-se para outros clubes. Tammy Abraham foi para o Aston Villa, o Raspadori regressou à Itália, Gueye e Semenyo foram para o Manchester City, o Ryan substituiu o Semenyo no Bournemouth, Koeman foi para o Atlético Madrid, Gallagher foi para o Tottenham, voltou à Inglaterra. Destaque para Larsson e para o Brandon Johnson, que foram para o Crystal Palace. E por fim, mas não menos importante, Lucas Paquetá deixou a Premier League e foi para o Brasil, o que levanta questões muito interessantes sobre o futebol brasileiro, a competitividade nos mercados do futebol brasileiro e a facilidade com que entre aspas, facilidade, porque não foi um negócio fácil, mas como facilidade no sentido de já chegar lá, na forma como os clubes brasileiros já conseguem ir comprar jogadores à Premier League, à melhor liga do mundo, apesar deste ser um internacional brasileiro, não é? A Liga do Brasil foi muitos anos, há 10 anos atrás, era um intermediário, era a liga à qual alguns campeonatos periféricos poderiam ir contratar jogadores de elevada qualidade a um custo médio-baixo, e agora temos o Flamengo a gastar quase 40 milhões de euros no Lucas Paquetá. São os ciclos dos tempos e vamos ver se está para durar, se teremos, quem sabe, equipas brasileiras a comprar craques ao futebol português. No mês de janeiro foi um mês que se solidificou muito em torno do mercado, mas também temos o apuramento histórico dos clubes portugueses nas competições europeias. Destaque para o Benfica, com todo o dramatismo. Acho que foi a qualificação mais dramática que há memória, a semelhança ou seja, ao nível da dramaturgia, o mês de janeiro foi, e das emoções, o mês de janeiro foi muito rico. O Benfica qualifica-se contra o Real Madrid, vence o Real Madrid 4-2, precisava do gol do Trubin no último minuto. É poeta, basta só dizer isto. Sporting entre as 8 melhores equipas da Europa. Parabéns ao Rui Borges, que colocou o Sporting neste patamar de excelência, também com um golo lá para os 90 minutos do Sporting contra o Atlético Bilbao. E parabéns ao Futebol Clube do Porto e ao Braga, que estão nos oitavos de final da Liga Europa. E o que me permite, só como acrescento a esta qualidade dos clubes portugueses, dizer que muitas vezes nós fazemos sempre análises simplistas e precipitadas do que somos nós perante os outros. Isto é algo muitas vezes associado a alguma melancolia, a algum sentimento de inferioridade que às vezes nós temos perante o rival, não no sentido direto da palavra, mas do adversário, que é quando as coisas correm mal, nós tendemos sempre a criticar e dizer que não somos assim tão bons. A verdade é que estamos a segurar o 6º lugar do ranking e a Holanda, que é o nosso rival direto, só tem uma equipa na Conference, e nós temos 4, 2 na maior competição de futebol de clubes do mundo, outros 2 na segunda competição da Europa, com 2 equipas, principalmente o Futebol Clube do Porto, sem desmerecer o Sporting Clube Braga, mas o Porto como um sério candidato a vencer a competição. É isso que eu digo, às vezes temos a tendência, ainda mais para este formato, em formato de liga, em que permite às Big Five acrescentarem número de clubes às equipas que participam, que torna-se cada vez mais impossível um clube português ganhar uma competição europeia, que estamos a ser menos competitivos, estamos a perder preponderância face aos outros clubes. Mas a verdade é que o Benfica ficou na Liga dos Campeões e o campeão italiano não ficou. Não deixam de ser outros sinais inusitados dos tempos loucos que nós estamos a viver no mundo e no futebol. Por fim, e sem desmerecer, porque eu estive lá e foi um dos jogos da minha vida, foi a final da Taça da Liga, a Final Four, uma vitória inacreditável do Vitória Sport Clube perante o rival. Primeira final entre rivais do Minho, e este será sempre um jogo que ficará na memória coletiva dos adeptos do Vitória, mas será um jogo de saturação para os adeptos do Braga, que até ao final dos seus dias terão que levar com esta derrota cinematográfica épica perante o rival de todos os tempos, o grande rival, não é? O Vitória é claramente aqueles clubes que a sua dimensão cultural, social e afinidade de amor pelo clube, o que queiram chamar, transcende aquilo que é o seu palmarés. E foi uma Final Four digna de espetáculo e digna de todos os sentimentos, de sofrimento, a emoção, a alegria desmedida, porque o Vitória vence o Sporting, que é finalista vencido na edição anterior e campeão nacional com reviravolta, e vence o rival todos os tempos com
outra reviravolta, num jogo em que o Charles faz uma exibição que é para contar aos netos, defendeu um penalti aos 90 mais 10, tiveram a perder o Vitória Sport Clube, e é um jogo e um torneio em que se criam lendas à semelhança daquelas lendas, não no sentido do impacto que deixam no clube, mas pelo momento que proporcionaram. Não sei o que é que será o futuro do Dói, mas à semelhança de alguns jogadores como o Kelvin, do gol ao Benfica, ficará sempre eternizado na história do Vitória Sport Clube. Creio que até ao final da sua carreira, seja ela mais ou menos gloriosa, irá sempre ter em todas as entrevistas que fizer, principalmente em Portugal, a típica pergunta sobre esta Final Four da Taça da Liga. Parabéns ao Vitória, parabéns às duas equipas do Minho, que mostraram que o futebol não vive do litoralismo ou dos dois polos metropolitanos de Lisboa e do Porto. Portugal é um país plural, um país de diferentes regiões e tradições e de sentimentos de pertença, e foi uma grande ode ao Minho e foi uma grande ode ao futebol. Por fim, já estamos próximos do fim deste primeiro episódio do Compensação, de janeiro. Termino com o momento random do mês, uma rubrica aqui nos episódios da Compensação, que é, como o nome indica, algo random, algo muito estranho que aconteceu. E no mês de janeiro, o meu momento random vai para o regresso do Nani aos relevados. O Nani tinha deixado de jogar quando estava no Estrela da Amadora, voltou aos 39 anos, vai para a Liga do Cazaquistão, a jogar por uma equipa chamada Aktob, que foi quinto classificado da última edição da Liga do Cazaquistão. Nani assinou, vai disputar o campeonato que ainda não começou, está em pausa de inverno, mas não deixa de ser inusitado que um jogador volte depois de uma paragem aos relevados. E vamos ver qual é que será o papel do futebol cazaque, já que, à semelhança do que aconteceu com outras ligas, já está neste processo de recrutar lendas do futebol, aos jogadores mediáticos do futebol. O Victor Moses também foi para a Liga do Cazaquistão neste defeso, e não deixa de ser interessante. Vamos ver se Nani brilha em sol cazaque e se, por fim, entrará, neste caso, nas contas de Roberto Martínez para o Mundial de 2026. Malta, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir o primeiro episódio do Compensação. Exprimam a vossa opinião, se concordam com o que eu disse, se não concordam. Nós estamos aqui para debater e para aprender uns com os outros, e espero contar com vocês já no próximo episódio do podcast. Um abraço.